Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é o início, né, do trabalho da toalhinha que vocês escolheram na enquete anterior, né, na nossa última enquete. Na nossa última enquete eu coloquei 4 toalhas, e aí, como eu queria aproveitar, né, fazer a toalha em vídeo também, então você acha que a melhor maneira é saber qual é a melhor para o público, né? Então, esmagadoramente, vou dar aí o resultado da primeira enquete. Esmagadoramente foi a primeira toalhinha, essa que está aparecendo aí na imagem, que ganhou, tá? A 2 e a 3 receberam 2 votos só cada uma, ficaram empatadas em segundo. E a quarta toalhinha nem ganhou voto nenhum. Coitadinha, ninguém quis a número 4. Bom, então, como esmagadoramente dessa vez, porque teve uma outra enquete que eu fiz que eram 2 só, e aí as duas ficaram bem empatadas, a diferença foi só de um voto, eu acabei fazendo as duas. Nessa, esmagadoramente foi a preferência, foi a primeira. Então, ela que eu vou fazer aí com vocês, ok? Então, esse trabalho, já vou dar logo uma dica, já vou dar umas explicações aí sobre ele, mas se você quiser, você já pode partir logo lá para a execução, e aí lá na execução é o minuto que está aparecendo aí na tela, tá? Porque eu vou conversar um pouquinho sobre esse trabalho com vocês, mas quem quiser ir direto para a execução não tem problema não, pode partir lá para frente. Se você vai pular, a gente se vê lá. Bom, e você que vai ficar aqui para escutar um pouquinho o meu papo, vamos lá. Essa toalha, ela nada mais é do que uma toalha em crochê filé. Mas Liana, é crochê filé mesmo? Não parece. Ela é redonda, ela é rendada. Aí eu vou dizer para vocês, sim, ela é feita no crochê filé. Só que, claro, não é o crochê filé tradicional. Ela tem várias variações que faz ela perder um pouco esse contexto de filé, de crochê filé. Então, quais são essas variações aí? Ela tem a borda recortada, né? Que a borda recortada, ela foge um pouco do padrão do crochê filé. E também elas vão ter aí 2 pontos diferentes que eu já expliquei aqui no canal, tá? Não é novidade aqui no canal, mas como foi em vídeo antigo, pode ser que muitos de vocês não tenham visto ainda e vão ver pela primeira vez nesse trabalho. Nessa toalha, a gente, além de trabalhar com ponto aberto e ponto fechado do crochê filé, vamos ter aí também o meio ponto aberto e o ponto aberto duplo. Então, a gente vai ter essa variação aí que vai dar essa ideia dentro do trabalho que não parece crochê filé, tá? Mas assim, a ideia é crochê filé, é ponto múltiplo de 3, do mesmo jeito que eu venho falando aí nos monogramas, né? Nas aulas dos monogramas em crochê filé, tá? Vai ser o mesmo esquema. A gente vai usar o mesmo cálculo para a quantidade de correntes iniciais, a gente vai sempre ter o número aí multiplicado por 3, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Porque é crochê filé, ok? Outro detalhe que eu queria falar sobre esse trabalho é que ele vai ser feito aos poucos, tá? É um trabalho grande e os vídeos não vão ser feitos assim de uma hora para outra, né? Então, toda série que é em andamento, como essa, a série que é em andamento, quem está assistindo logo pela primeira vez precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque vai ter que acompanhar conforme os vídeos forem lançados. Tá? Se você não quer esperar, né, fazer esse acompanhamento, né, das aulas, espera então o trabalho ficar todo pronto, porque aí depois dele todo pronto eu vou juntar tudo num vídeo grandão e aí vocês vão poder ver o trabalho todo completo, tá? Mas quem quiser começar agora comigo,
né? Então vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque eu vou postando o vídeo aos poucos, né? Senão vai ficar muito grande cada vídeo e eu também tenho outros projetos, vocês sabem, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência para quem está assistindo no lançamento. Se você não está assistindo no lançamento, vai direto aí, tranquila, porque já vai estar pronto, né? Bom, também outra coisa, sempre todas as partes vão estar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, então não tem como não achar o próximo. Se você não está achando o próximo ainda, é porque ele ainda não está pronto, a continuação ainda não está pronta. Porque se a continuação já estiver pronta, se você estiver assistindo mais para frente, no final do vídeo vai aparecer na miniatura, vai estar na descrição do vídeo, vai estar fixado nos comentários. Então não tem como perder a série, porque eu deixo tudo explicadinho, ok? Agora vamos falar sobre o início do trabalho, tá? O início do trabalho de crochê filé quando tem borda recortada, como por exemplo os monogramas que eu tô fazendo aqui com vocês, né, aqui no canal. Eu sempre prefiro evitar os aumentos de carreira, né? Por quê? Porque às vezes o aumento de carreira faz o ponto ficar diferente. O ponto fica um pouquinho diferente mesmo, não tem como evitar isso. Então eu sempre tento fazer só diminuições, porque quando a gente faz só diminuições, né, o trabalho fica todo igualzinho. Quando a gente tem que fazer aumento, diminuição, dá diferença sim no ponto. Não tem como dizer, não dá se você fizer direito. Não. Aparece sim quando é aumento e quando é diminuição, tá? Só que esse trabalho, como envolve o meio ponto aberto e o ponto aberto duplo, envolve essa variação, não dá para fazer aquele esquema de começar pela parte mais larga e só diminuir, como eu estou fazendo nos monogramas, tá? Não tem como, porque senão um lado o meio ponto aberto vai ficar de cabeça para cima, do outro lado o meio ponto aberto vai ficar de cabeça para baixo. Eu pessoalmente não me importo, sabe? Mas não é isso que a gente está vendo na toalha. Né? A toalha, os meio ponto abertos estão todos na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte mais larga possível, né? A parte mais larga possível desse trabalho, para eu começar. Então, eu até marquei aí na imagem, eu marquei aí com um marcador, né, aonde que eu vou começar. Então, eu vou começar pelo que seria a 11ª carreira. Tá? Eu vou deixar 10 carreiras aí de baixo para fazer depois. Então, aí como vocês vão ver aí na imagem, eu vou começar como o que seria a 11ª carreira. Bom, então eu vou começar esse trabalho nessa carreira aí que está marcada, que seria a 11ª carreira. Então, eu já vou iniciar falando isso. Vamos começar a 11ª carreira. Então, acho que quem pulou a conversa vai estranhar lá na frente eu dizer que é a 11ª carreira, né? Mas vocês que ouviram a explicação estão sabendo por quê. É porque é a carreira mais larga que dá para eu começar sem dar diferença no ponto, tá? Mas aí nisso vai entrar, não tem como escapar, vão entrar diminuições de carreira, aumentos de carreira. Então os pontos ficam um pouquinho diferentes, mas eu acho que, no total, é porque a gente tem olho clínico, né? A gente olha e vê, mas para quem não tem olho clínico como a gente, como as crocheteiras, nem vai perceber, tá? Então vai ficar um trabalho harmonioso no total, né? Mas vai ficar um pouquinho mais difícil, porque vão ter os aumentos e vão ter as diminuições também, ok? Agora vamos falar do fio, tá? Quando eu vou pegar um trabalho, assim, que eu não sei, não tenho a mínima ideia de quanto eu vou gastar, então eu costumo comprar um novelo que tenha uma metragem grande, pelo menos para eu fazer pela primeira vez e ter uma ideia de quanto que aquele trabalho gasta de fio, né?
Então, eu gosto muito de ter fios assim mais em conta, né, num valor mais em conta, para poder fazer esses testes, né, de custo, de fio, quanto é que gasta, se vai precisar de um novelo, vai precisar de dois, que aí depois se eu precisar fazer num fio mais caro, né, eu já tenho ideia do custo, do gasto, né? Bom, então eu vez por outra compro esses fios da Euroroma porque tem um valor muito em conta. Não estou fazendo propaganda da Euroroma, tá? Não sou patrocinada pela Euroroma, só estou passando a minha experiência, tá? Então eu peguei esse Fiore, né? Eu comprei ele que estava num valor muito bom perto aqui de casa. Então eu falei assim, não, eu vou comprar, e aí comprei 2 novelos. Então ele é um fio número 2, ele tem 500 metros, por isso que eu comprei ele, justamente por essa metragem, ser de 500 metros. E ele pede agulha de 2 milímetros, e é exatamente a que eu vou usar, para vocês terem uma ideia. Então, além dele ser um fio com 500 metros, é uma metragem muito boa, eu comprei 2 também. Então, eu tenho 2 dele para poder fazer esse trabalho. Eu acredito, sinceramente, que vai dar. Mas aí, durante o trabalho, a gente vai vendo, né? Para quem gosta dos detalhes, essa cor é a cor 750, laranja, né? Então, para quem gosta, né, desses detalhes. Então, aí, agora sim, tá aí todas as dicas, todas as explicações. Então vamos lá, vou virar a câmera para a gente começar o trabalho. Bom, então eu vou começar aqui o meu trabalho fazendo o laço inicial, a laçada inicial. Ela não é a primeira correntinha, tá? Eu vou iniciar, como eu falei na explicação, eu vou iniciar na 11ª carreira, tá? Então, se você não viu a explicação, não tem problema. É só você entender que eu estou começando o trabalho direto na 11ª carreira. E essa 11ª carreira, ela vai ter 62 pontos do crochê filé. E o crochê filé é múltiplo de 3, então eu tenho que pegar esses 62, multiplicar por 3, que vai dar 186 correntes, e aí eu acrescento mais uma no final, tá? Então, eu tenho que fazer 187 correntes de base, tá? Eu não estou falando das correntes para subir para a 11ª carreira. Eu estou falando só das correntes de base. Então, eu tenho que fazer, no total, 187 correntes. Claro que eu não vou fazer com vocês, né? Mas vamos fazer aqui algumas. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho que fazer 187 no total. Então, fiz as minhas 187 correntinhas. Olha como é que ficou um cordão grande. Eu medi, deu quase 90, por volta de 90 centímetros. Então, a minha toalhinha vai ficar bem larguinha. Bom, então, agora que eu já fiz as correntes de base, eu preciso ver qual vai ser o meu primeiro ponto, né, da 11ª carreira. Vai ser um ponto fechado. Então, para o ponto fechado, eu vou fazer mais 3 correntes de altura para subir para a próxima carreira. Essas correntes vão ficar em pé. E eu tenho que fazer mais 3 pontos altos. Bom, então depois das 3 correntes de altura, nós vamos fazer, né, um ponto fechado. Então, um ponto fechado são 3 pontos altos. E aí, o primeiro ponto alto você vai fazer na 5ª corrente a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa 5ª corrente a partir da agulha, que você vai fazer o seu primeiro ponto alto. Então, 1. Na próxima corrente, o segundo... eu botei na mesma, né? Botei na mesma correntinha. É na próxima. Deixa eu enxergar bem. O segundo.
E aí agora o terceiro na próxima correntinha. Então, isso aqui é um ponto fechado, né, do crochê filé. Então, depois do ponto fechado, nós vamos fazer 3 pontos abertos. Então, 3 pontos abertos, um ponto aberto são 2 correntes. Aí você vai pular 2 correntes de base, 1, 2, e aí na terceira você vai fazer o seu ponto alto. Então, isso é um ponto aberto do crochê filé, tá? E eu tenho que fazer 3, eu vou adiantar. Então, fiz 3 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. 2 pontos fechados vão ser 6 pontos altos em sequência. E um em cada corrente, né? Então, 1. Na próxima, 2. 3. 4, 5 e 6. Tenta sempre pegar uma alcinha só da correntinha de base, tá? Para ficar bem uniforme aqui embaixo, porque depois nós vamos fazer trabalho aqui na parte de baixo também. Então, o ideal é que fique bem uniforme essa divisão das correntinhas, tá? Eu tô sempre pegando uma alcinha só. Então, eu fiz os 2 pontos fechados, agora eu vou fazer 5 abertos. Então, eu vou fazer 2 correntes, vou dar a laçada, pular 2 correntes de base e fazer ponto alto na terceira. Então, eu vou fazer 5 pontos abertos no total. Fiz os 5 pontos abertos, agora eu vou fazer só um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2, deixa eu fazer esse aqui de novo, porque desfio aqui, pode arrebentar. Fazer aqui direitinho, o segundo. E agora o terceiro. Então, tenho aqui um ponto fechado. E agora eu vou fazer 6 abertos, né? Que vão ser 2 correntes. Aí você vai pular 2 correntes de base e vai fazer o ponto alto. Então, eu vou fazer 6 abertos. Então, tô aqui com 6 pontos abertos. Agora, eu vou fazer 3 fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos em sequência, um em cada correntinha. Então, vou fazer os 3 primeiros com vocês, ó. 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer 9 no total. Então, 3 pontos fechados, vou fazer agora 6 abertos. Então, vão ser 2 correntes. Eu vou pular 2 correntes de base e fazer o ponto alto na terceira. Serão 6 pontos abertos. 6 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2, acho que eu peguei a mesma correntinha, né? Ah, não, tinha pego não. Tava certo. 2 e 3. Essa carreira de base que a gente faz no crochê filé, a gente tem que prestar bastante atenção nessas correntinhas, né? Porque senão depois não bate. Então, eu fiz aqui um fechado,
Agora eu vou fazer mais 6 abertos. Então, vão ser 2 correntes, dá a laçada, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. Então, novamente, vão ser 6 pontos abertos. Então, fiz os 6 abertos, agora eu vou fazer um fechado de novo. São 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, 6 abertos de novo. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto na terceira. E aí serão 6 pontos abertos. Então, 6 abertos, agora eu vou fazer 3 fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Vão ser 9 pontos altos em sequência. Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3, e vão ser 9 no total, tá? Eu vou adiantar os 9. 3 pontos fechados, agora eu vou fazer 6 abertos. Então, são 2 correntes, laçada, pula 2 correntes de base, deixa eu enxergar bem aqui, e faz ponto alto na terceira. E aí vão ser 6 pontos abertos. 6 abertos, agora eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí serão 5 abertos. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí eu vou fazer 5 abertos. 5 abertos, agora são 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 2 fechados. Agora eu vou fazer 3 abertos. 2 correntes, pula 2 correntes, faz o ponto alto. Esse é o ponto aberto, vamos fazer 3. Fiz os 3 pontos abertos, vamos terminar nossa carreira com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Então, gente, ó, contagem de correntes perfeita. Não errei no cálculo, não errei na execução das correntinhas e não errei na execução da 11ª carreira. Então, tudo deu certo, cheguei certinho aqui na última correntinha, tá? Então, assim, nós terminamos a 11ª, que foi feita de uma maneira mais lenta, né? Porque é a carreirinha de base. As próximas a gente vai fazer um pouquinho mais acelerada, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vamos começar a 12ª carreira com um aumento de um ponto fechado. Então, vou virar o trabalho, deixando a linha para trás.
a linha do novelo para trás. E aí eu vou fazer um aumento de um ponto fechado. Então, para isso, eu tenho que fazer 3 correntes de base e mais 3 correntes de altura, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E aí eu tenho que fazer mais 3 pontos altos. Então, o primeiro eu vou fazer na 4ª corrente a partir da agulha. Aí o segundo na próxima corrente. O terceiro eu já vou fazer no corpo do trabalho. Então, eu tenho aqui, olha, um aumento de início de carreira, né? Um aumento de ponto fechado. Aí, agora o resto é normal, né? Então, vou fazer 2 pontos abertos. Vão ser 2 correntes e vai ser um ponto aberto em cima de um ponto fechado. Então, eu vou pular 2 pontos altos e fazer um ponto alto no próximo. Então, isso é um ponto aberto sobre um ponto fechado. E o próximo ponto aberto são 2 correntes, e aí eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, que é um ponto aberto sobre o ponto aberto, tá? Então, é assim que vai funcionar o crochê filé. Vou fazer agora 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Então, vão ser, como é ponto fechado em cima de ponto aberto, então, ó, os primeiros 2 pontos são no espaço, o terceiro é no ponto alto. Então, já tenho 3 pontos altos aqui. O quarto e o quinto também serão no espaço. 4, 5 e o sexto vai ser no ponto. Então, eu tenho aí 2 pontos fechados em cima de 2 pontos abertos. Agora, eu vou fazer 13 pontos abertos no total. Então, vão ser 2 correntes. Nesse caso aqui, eu vou pular 2 pontos de base e fazer o ponto alto. Mas vai acontecer de ser ponto aberto sobre ponto aberto também. Aqui eu já mostrei os 2 modelos, né? Então, eu vou fazer 13 pontos abertos. Então, fiz os 13 pontos abertos. Aí, você conta. Quando você tem uma quantidade de ponto aberto assim grande, conta para ver se você fez certinho, tá? Porque eu já errei isso. E aí, depois tive que desmanchar porque o desenho não estava batendo, tá bom? Então, 13 pontos abertos, eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, eu vou fazer a variação, né, do crochê filé, que é o meio ponto aberto. Então, eu tenho que fazer 2 meio pontos abertos, tá? Então, eu vou fazer 3 correntes, são 3 correntes. Vou pular 2 pontos de base e aí eu vou fazer um ponto baixo, tá? Eu insiro a agulha, puxo o fio do novelo e puxo direto assim no ponto baixo. E aí vou fazer mais 3 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer o ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 meio ponto abertos, tá? Depois, eu vou fazer um aberto normal, 2 correntes, pula 2 pontos de base, faz o ponto alto. E aí, eu vou fazer 3 fechados, 3 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, então vão ser 9 pontos altos em sequência. Então, aqui eu já tenho 3
e eu vou fazer 9 no total. Fiz os 3 fechados, agora eu vou fazer 14 abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, serão 14 no total. Então, aqui fiz os 14 pontos abertos, conta, né? Confere se você tem mesmo. E aí eu vou fazer 3 fechados, 3 vezes 3, 9. Então, são 9 pontos altos. 2 e 3. E aí eu vou adiantar os 9. 3 fechados, vamos fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí vamos fazer novamente 2 meio pontos abertos. Então, vão ser 3 correntes. Você vai pular 2 pontos de base, vai fazer um ponto baixo. E aí, mais 3 correntes. Vai pular 2 pontos de base e vai fazer um ponto alto. Então, aqui nós temos 2 meio pontos abertos. Agora, eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer 13 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, serão 13 no total. Então, fiz os 13 pontos abertos, né? Confere. E aí, vamos fazer 2 pontos fechados, 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiz aqui os 2 fechados, agora eu vou fazer 2 abertos. Vão ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz o ponto alto na terceira corrente de altura. E eu vou terminar a carreira com um aumento de ponto fechado, tá? Então, como que a gente vai fazer um aumento de ponto fechado? Vamos dar laçada, vamos inserir a agulha no mesmo lugar, puxa o fio do novelo e faz como se fosse uma correntinha nessa primeira laçada. Daí você alonga o fio e aí puxa de 2 em 2 para terminar o ponto. Então, fiz aqui, eu tenho que fazer 3 pontos altos no total, né? Então, já fiz o primeiro. Agora, eu tenho que fazer mais 2, né, pontos altos. Então, vou dar laçada. Aí, aqui nessa correntinha de base que eu fiz, eu pego 2 fios, puxo o fio do novelo e faço uma correntinha nessa laçada. Daí, eu alongo o fio para fazer o ponto alto. Então, tenho aí o meu segundo ponto alto. Agora eu vou fazer o último, o terceiro. Laçada, venho nessa correntinha de base, deixo 2 fios. Deixo não, pego, né? Eu não tô conseguindo enxergar. Só tô pegando um fio. O ideal é que você pegue 2, tá? Para ficar firme. Ó, consegui. Peguei 2 fios, puxo o fio do novelo, faz uma correntinha nessa laçada, daí alonga, e eu não peguei a correntinha não, vou fazer de novo, tá?
Peguei o corpo do ponto sem querer. Então, vou dar a laçada, pega essa correntinha de base, consegui pegar 2 laçadas, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha só nessa laçada, e aí alonga o fio e termina o ponto alto. Tá? Então, isso é aumento de final de carreira. Tá? Isso aqui é um aumento de final de carreira, né? Fiz um aumento de ponto fechado e aí eu terminei a 12ª carreira. Bom, então vamos começar a 13ª carreira, que eu vou também iniciar com um aumento de ponto fechado. Então, vou virar o trabalho e para aumentar um ponto fechado, eu preciso fazer 3 correntes de base e mais 3 correntes de altura para iniciar. E aí eu tenho que fazer um ponto fechado, são 3 pontos altos, né? E eu vou fazer a partir da 5ª corrente, né? A partir da agulha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto. O segundo é na próxima correntinha. E o terceiro já é no corpo do trabalho. Então, com isso, a gente fez um aumento de um ponto fechado no início de carreira. Aí, depois, nós vamos fazer 2 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, vai pular 2 pontos de base e fazer o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Um fechado, vão ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer 4 pontos abertos, 2 correntes, pula 2 pontos de base, faz o ponto alto, serão 4 pontos abertos no total. 4 pontos abertos, vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vou fazer 10 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, serão 10 abertos. Então, 10 pontos abertos, confere, né? E aí eu vou fazer um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer agora outra variação do crochê filé, que é o ponto aberto duplo. Então, o ponto aberto duplo, você faz 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai pular esse ponto baixo e vai fazer o ponto alto sobre o ponto alto. Então, a gente tem aí um ponto aberto duplo. Normalmente, quando a gente tem assim 2 meio pontos abertos, em cima a gente vai fazer um ponto aberto duplo, tá? Porque não daria para fazer um ponto alto aqui, porque aqui está mais baixo do que o resto dos pontos. Então, talvez eu tivesse que fazer um ponto alto duplo para compensar a altura. Então, normalmente, quando a gente tem esses 2 meio pontos abertos, em cima vai ter um ponto aberto duplo, tá?
Não é regra, mas é bem comum, até para se destacar esse formato do desenho. Agora eu vou fazer 2 meio pontos abertos. Então, são 3 correntes. Aí eu venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. Pulo 2 pontos de base e faço o ponto alto. Então, fiz 2 meio pontos abertos. Agora, eu vou fazer de novo um ponto alto duplo. Nesse caso, vai ser em cima dos pontos normais, né? Então, vão ser 5 correntes, 3, 4 e 5. E aí, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e vou fazer o ponto alto no próximo. Tá? Então, agora é um modelo de ponto aberto duplo em cima de 2 pontos fechados. Agora eu vou fazer 3 pontos fechados, 3 vezes 3, 9, serão 9, desculpa, serão 9 pontos altos no total. Então, 1, 2 e 3. Então, eu vou adiantar os meus 9 pontos altos. 3 pontos fechados, agora serão 8 abertos. Então, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer 8 no total. Fiz os 8 pontos abertos, agora eu vou fazer 3 pontos fechados. 1, 2 e 3. 3 pontos fechados, 3 vezes 3, 9, né? Então, vão ser 9 pontos altos. Eu vou adiantar os meus. 3 pontos fechados, agora eu vou fazer um ponto aberto duplo. Então, vão ser 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5 e aí faço ponto alto no sexto. Então, um ponto aberto duplo. Agora eu vou fazer 2 meio pontos. Então, são 3 correntes. Pulo 2 pontos, faço ponto baixo. 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente tem 2 meios. Agora, eu vou fazer um aberto duplo, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, eu vou pular o ponto baixo, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. É aquela história que eu falei, né? Ponto aberto duplo, né? Praticamente sempre, né, que eu tenho 2 meios abertos, eu vou ter um duplo em cima. Até se você quiser criar, né, um desenho, você já fica com essa ideia, né? Se você fizer essa combinação. Então, agora eu vou fazer um ponto fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer 10 pontos abertos. São 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Serão 10 pontos abertos. Fiz os 10 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer 4 abertos.
2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, serão 4 abertos. 4 abertos, vamos fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vou fazer 2 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto na terceira corrente de altura, e agora eu vou terminar a carreira com um aumento de um ponto fechado. Então é aquele esquema, né? Dá a laçada, insere a agulha no mesmo lugar, puxa o fio do novelo, faz uma corrente nessa primeira laçada, depois que alonga, e aí faz o ponto alto. Então, já fiz um, eu tenho que fazer mais 2, né? Então, vamos lá, laçada, pega essa correntinha de base que você fez, com 2 laçadas na agulha, assim, para ficar firme, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha nessa primeira laçada, alonga o fio e termina o ponto alto. Então, eu tenho aqui 2. E aí, o meu último ponto alto, dou a laçada, pego essa corrente de base que eu fiz, pega 2 laçadas, e aí puxa o fio do novelo, faz uma correntinha de base nessa primeira laçada, depois alonga o fio e puxa de 2 em 2 até acabar o ponto alto. Então, aqui nós temos um aumento de fim de carreira com um ponto fechado. E aí terminamos também a 13ª.